1869 foi um ano como nenhum outro para a indústria ferroviária nos Estados Unidos. Cerca de 35 anos antes, mal existia qualquer tipo de linha ferroviária na América. A mania ferroviária chegou da Grã-Bretanha na década de 1840, e quando o oeste americano se abriu na década de 1850, após os Estados Unidos terem adquirido território, até a Califórnia. No final da Guerra Mexicano-Americana, em 1848, logo começaram a surgir planos de como conectar o país com o novo e revolucionário meio de transporte. Levou tempo, e só na década de 1880 a costa leste foi conectada à costa oeste por ferrovia. Um passo importante nisso foi alcançado em 1869. Cornelius Vanderbilt, um homem que ficou fabulosamente rico por seu papel na Revolução dos Navios a vapor décadas antes. Antes de diversificar para o setor ferroviário, adquiriu uma participação majoritária na Lake Shore and Michigan Southern Railway, naquele ano. Quando combinado com seu virtual monopólio sobre as ferrovias em Nova York, ao longo do rio Hudson e na região dos 3 estados, isso significava que ele estava efetivamente no comando da indústria ferroviária, de Manhattan até a beira das Grandes Planícies. Nesse mesmo ano, 1869, ele ordenou o início das obras do Grand Central Depot, em Manhattan, como a principal estação ferroviária de Nova York. Os Vanderbilt continuariam a adquirir cada vez mais controle sobre as ferrovias, à medida que milhares de quilômetros de novas linhas eram construídas nas décadas de 1870 e 1880. A família ficou imensamente rica nesse processo. Se você fosse um dos milhões de imigrantes que chegaram a Nova York no final do século XIX ou início do século XX, vindos da Europa, e decidisse viajar ainda mais para o oeste, as chances eram de que você fizesse isso em uma linha ferroviária operada pelos Vanderbilts. E, no entanto, em poucas gerações, a influência e a riqueza dessa poderosa dinastia americana começaram a desaparecer. Esta é a história da rápida ascensão e queda da dinastia Vanderbilt. Os Vanderbilt devem sua ascensão à riqueza e à fama no século XIX a um homem, Cornelius Vanderbilt. O mais impressionante sobre a família antes disso é o quão pouco sabemos sobre eles. Algumas coisas são claras. Como o nome sugere, a família é holandesa-americana. No início da década de 1610, quando os ingleses já haviam estabelecido uma colônia na América do Norte, em Jamestown, na Virgínia, e os franceses estavam montando seus primeiros postos de comércio ao longo do rio São Lourenço, no que hoje é o Canadá, vários exploradores holandeses estavam explorando a costa leste da América do Norte. Em 1624, os primeiros colonos holandeses chegaram à foz do rio Hudson e começaram a estabelecer uma colônia que chamaram de Nova Holanda. O principal assentamento era um lugar que eles chamaram de Nova Amsterdã, na extremidade sul de uma ilha que os nativos Lenape chamavam de Manhattan. A colônia holandesa prosperou aqui pelos próximos 40 anos. Por volta de 1661, um colono holandês chamado Jan Artsen chegou à colônia. Ele veio da vila de Bilt, próxima a Utrecht, na República Holandesa. Ele era um trabalhador pobre que chegou a Nova Amsterdã praticamente sem nada. Sua esposa se chamava Anatje. Eles tiveram um filho, Aris Janse, em 1653, que mais tarde usou o nome Vanderbilt como 3 palavras para indicar a origem de seu pai em Bilt, na Holanda. Com o tempo, isso se tornou o sobrenome da família e foi simplificado para uma palavra, Vanderbilt. Nós sabemos disso. Jan chegou a Nova Amsterdã por volta de 1661, pois jurou lealdade à coroa inglesa em 1687, na qual declarou que havia chegado à colônia 26 anos antes. Ele e sua família moravam em um lugar chamado Breukelen, um nome holandês que basicamente significa pântano.
Mais tarde foi anglicizado como Brooklyn. A chegada dele lá aconteceu em meio às guerras anglo-holandesas. Entre 1652 e 1674, a Inglaterra e a República Holandesa travaram 3 guerras, enquanto disputavam o controle das rotas marítimas ao redor do Mar do Norte e também o controle da costa leste do que hoje é os Estados Unidos. Em 1665, a Segunda Guerra Anglo-Holandesa foi desencadeada pela tomada de Nova Amsterdã pelos ingleses no ano anterior. Eles a chamaram de Nova York. E embora os holandeses tenham retomado brevemente a colônia em meados da década de 1670, durante a Terceira Guerra Anglo-Holandesa, quando esses conflitos terminaram, a Inglaterra foi reconhecida como responsável pela colônia de Nova York. Assim, colonos holandeses como Jan Arendsen e sua família acabaram vivendo sob o domínio inglês. A cidade na ponta sul de Manhattan e os assentamentos ao redor, em lugares como Brooklyn, prosperaram no século seguinte, embora Nova York não fosse a principal cidade das 13 colônias da Inglaterra na época. Filadélfia e Boston eram centros urbanos mais importantes, e quando os pais fundadores se reuniram para formar o Segundo Congresso Continental em maio de 1775, fizeram isso na Filadélfia. Dito isso, Nova York, por causa de seus portos naturais e do comércio de peles e outras mercadorias realizado pelo rio Hudson, acabou se desenvolvendo como um dos principais centros de comércio e negócios. Naquela época, não havia pontes entre Manhattan e as regiões ao redor, como Brooklyn, do outro lado do rio Hudson, ou Nova Jersey. Qualquer pessoa que quisesse ir de Manhattan para Brooklyn ou vice-versa, fazia isso em um pequeno barco ou de balsa. Isso mais tarde teria impacto na ascensão dos Vanderbilt. É surpreendente como há poucos registros sobre os descendentes de Jan Arendsen, em Nova York, no século XVIII. Ele viveu até a velhice e morreu lá em 1705. Isso significa que ele viveu o suficiente para ver seu neto, Jacob Arendsen Vanderbilt, crescer até os 13 anos de idade. Jacob, nascido em 1692, havia se mudado com sua família para Staten Island no início da década de 1730. Esse ramo dos Vanderbilt foi aquele no qual Cornelius Vanderbilt nasceria. Jacob Vanderbilt também teve um filho chamado Jacob, que se casou com uma mulher chamada Mary Sprague em 1746 em Staten Island. Ela era de ascendência inglesa. Eles tiveram um filho a quem deram o nome de Cornelius, que era, portanto, meio holandês e meio inglês. Por sua vez, esse Cornelius Vanderbilt se casou com outra mulher de ascendência inglesa, Phoebe Hand. Foi esse casal que, em 27 de maio de 1794, recebeu um filho a quem deram o nome de Cornelius Vanderbilt, em homenagem ao pai. Esse foi o homem que levaria os Vanderbilt à riqueza e à fama, tornando-se conhecido como o Comodoro devido ao seu domínio do transporte marítimo na região de Nova York. Quando ele nasceu, o sobrenome Vanderbilt havia gradualmente mudado de 3 palavras para 2, Vander e Bilt, e depois, finalmente, para o mais simples Vanderbilt, tudo junto em uma só palavra. Por causa dos casamentos de seu avô e de seu pai, embora Cornelius tivesse um sobrenome holandês, ele era, na verdade, apenas um quarto holandês. Fortunas são criadas durante tempos de mudança. Um camponês não conseguiria ficar muito rico em uma pequena comunidade agrícola medieval. Porque sem inovação, mudanças sociais e tecnológicas rápidas e grandes linhas de crédito e dinheiro, não há como acumular grandes quantidades de riqueza. É somente em sociedades que estão mudando e crescendo rapidamente que as pessoas podem passar de pobres ou mal conseguindo sobreviver para muito ricas. Os Estados Unidos no século XIX eram uma sociedade ideal para ficar rico.
Quando o primeiro censo federal foi realizado em 1790, havia menos de 4 milhões de pessoas no país, que naquela época estava em grande parte confinado à costa leste. Em 1850, já havia mais de 23 milhões de pessoas, e o governo havia adquirido terras que iam até o Oceano Pacífico. Em 1900, cerca de 76 milhões de pessoas viviam nos Estados Unidos. Esse crescimento populacional, combinado com o boom de commodities como o algodão, além das corridas do ouro, prata e petróleo, aumentou a riqueza dos Estados Unidos. Mais importante ainda, o país havia começado a se industrializar. Quando o primeiro censo federal foi realizado em 1790, a Revolução Industrial ainda estava em grande parte restrita à Inglaterra. Foi somente no século XIX que países como França, Alemanha e os Estados Unidos começaram a adotar técnicas industriais. Nova York e Pensilvânia foram centros pioneiros de mineração de carvão, fundição de ferro e processos industriais básicos. Enquanto a construção do canal Erie, para conectar o rio Hudson ao lago Erie, proporcionou transporte fluvial desde o Oceano Atlântico até os Grandes Lagos. A energia a vapor foi amplamente adotada e logo passou a ser usada não apenas para alimentar as novas fábricas industriais, mas também para mover navios, em vez de depender da força do vento. Foi essa última inovação que faria Cornelius Vanderbilt ganhar sua primeira fortuna. Cornelius Vanderbilt começou sua vida profissional como operador de barcos. Isso não parece particularmente glamouroso, e de fato não era no começo. Ele só frequentou a escola por alguns anos quando criança, e aos 12 anos já trabalhava com seu pai, operando uma balsa que transportava pessoas pelo porto de Nova York entre lugares como Manhattan, Brooklyn e Staten Island. Naquela época, era possível para alguns sair do nada e se tornar alguém com muito trabalho e dedicação. Cornélio economizou seu dinheiro, pegou um pouco emprestado e, quando tinha apenas 16 anos, comprou um pequeno barco para si mesmo. No final da década de 1810, quando tinha na faixa dos 25 anos, Cornélio já morava em Manhattan e tinha um negócio em crescimento, operando balsas de passageiros e navios de carga que transportavam mercadorias entre Manhattan e lugares como Nova Jersey. Vanderbilt foi um dos primeiros a adotar navios a vapor. Ele enfrentou concorrência da Associação de Barcos a Vapor do rio Hudson, que tinha um quase monopólio no navegação a vapor no rio Hudson. E eles lhe pagaram um grande suborno, para que ele ficasse longe da esfera de controle deles e se concentrasse, em vez disso, nas rotas de navegação ao longo do Estreito de Long Island. Em 1838, ele já tinha o controle da balsa de Staten Island, o tipo de negócio sem glamour que torna uma pessoa rica. Só com o tempo, à medida que os navios iam e voltavam entre Staten Island e Manhattan, cada viagem colocando dinheiro no bolso de Vanderbilt. Com seu capital, diversificou para outros negócios. Ele comprou imóveis em Manhattan e em outros lugares de Nova York e Nova Jersey. Tinha participação no florescente comércio têxtil e no início da década de 1840 já demonstrava um interesse crescente na indústria ferroviária ao redor de Nova York. Nessa época, ele já era conhecido por todos na costa leste como o Comodoro, o título dado a um oficial sênior da Marinha. Isso era um reconhecimento do seu domínio sobre as rotas de navegação ao redor de Nova York e Nova Jersey naquela época. No final da década de 1840, Cornelius Vanderbilt já havia se tornado um homem rico graças ao seu negócio de navegação e balsas. O próprio país também estava mudando, e isso oferecia novas oportunidades. Em 1846, os Estados Unidos entraram em guerra com o México. Após infligir uma derrota devastadora ao seu vizinho do sul e capturar a cidade do México, o Tratado de Guadalupe Hidalgo foi firmado em 1848. Isso cedeu terras que iam do Novo México até a Califórnia e Oregon.
Por uma incrível coincidência, uma grande veia de ouro foi descoberta em Sutter's Mill, na Califórnia, apenas 9 dias antes do tratado ser assinado. Logo, centenas de milhares de pessoas estariam indo para a costa oeste para participar da corrida do ouro na Califórnia. Ao contrário da visão popular de pessoas indo para o oeste a cavalo e em carroças, a maioria dos 49ers, como ficaram conhecidos os garimpeiros, que foram para o oeste no final da década de 1840 e início da década de 1850. Na verdade, viajou para a Califórnia de navio. Uma parte considerável foi para o sul, até o Cabo Horn, no extremo sul da América do Sul, e depois voltou para o norte até a Califórnia. Outros foram até a América Central e depois fizeram a curta travessia pelo Istmo do Panamá antes de navegar para o norte. Vanderbilt decidiu aproveitar esse último movimento de pessoas e fundou a Accessory Transit Company em 1850. A empresa oferecia passagem de Nova York até a região da Nicarágua, na América Central. Depois, transporte em diligência através da América Central antes de embarcar em outro navio na costa do Pacífico para seguir ao norte até São Francisco. A empresa enfrentou dificuldades alguns anos depois, quando um americano chamado William Walker assumiu temporariamente o controle da Nicarágua e nacionalizou a Accessory Transit Company. O que todo esse empreendimento revela, porém, é que Cornelius Vanderbilt estava imediatamente atento aos possíveis lucros a serem obtidos com o transporte de pessoas para o oeste, à medida que movimentos como a Corrida do Ouro da Califórnia começaram na segunda metade do século XIX. Isso ilustra como sua mente reconhecia rapidamente novas oportunidades de negócio. A Corrida do Ouro da Califórnia e as apropriações de terras após a Guerra Mexicano-Americana sinalizaram a abertura do oeste americano. Com centenas de milhares de imigrantes europeus chegando às cidades da costa leste todos os anos e uma sede interminável por mais terras e riquezas. As pessoas começaram a se espalhar pela costa oeste, pelas grandes planícies, pelas montanhas rochosas e até mesmo pelas regiões desérticas do Novo México, Arizona e Nevada. Esse processo coincidiu com a expansão da rede ferroviária no país. As primeiras linhas ferroviárias foram construídas em Massachusetts e em outros estados no final da década de 1820. Foi somente na década de 1840 que um verdadeiro boom na construção de ferrovias começou na América. Assim, quando o oeste americano se abriu a partir de 1848, empresários astutos rapidamente perceberam isso. O projeto para o próximo quarto de século ou mais seria conectar o país com dezenas de milhares de quilômetros de linhas ferroviárias. Já havia planos na década de 1850 para a construção de linhas que iam da costa leste até a costa oeste, e o governo dos Estados Unidos até comprou uma faixa de terra no que hoje é o sul do Arizona, do governo mexicano, em 1854, conhecida como Compra de Gadsden, com o objetivo de construir uma linha ferroviária pela rota sul, do Texas à Califórnia, passando por aqui. Ela só seria concluída no início da década de 1880. Vanderbilt foi um dos primeiros a perceber com clareza o futuro dos transportes e das comunicações nos Estados Unidos, à medida que o país mudava por volta da metade do século. Assim, na década de 1850, ele começou a diversificar seus interesses comerciais, afastando-se do setor de navegação e entrando no ramo ferroviário. Foi realmente na década de 1860 que os interesses de Vanderbilt no setor ferroviário explodiram. Na década de 1850, ele passou a participar do financiamento e da administração da ferrovia Erie, que ia de Nova Jersey até o lago Erie, além de uma rota entre New Haven e Hartford, em Connecticut. A linha mais movimentada de todas era um trem urbano que ia do sul de Manhattan, contornando o distrito comercial, até o norte, em Harlem.
Em meados da década de 1860, Vanderbilt expandiu-se agressivamente para assumir o controle dessas linhas. E também para comprar uma série de outras ferrovias na região mais ampla que iam de Connecticut, Nova York e Nova Jersey até os Grandes Lagos. Ele também estava construindo novas linhas para estabelecer uma rede inteira de ferrovias, nas quais tinha participação majoritária em todo o Nordeste dos Estados Unidos. Para financiar, ele passou a vender grandes partes de seus negócios de navegação. Vanderbilt percebeu que seus navios mais antigos logo seriam tornados obsoletos por novos e enormes navios a vapor de passageiros que estavam sendo construídos no Reino Unido em portos como Liverpool, Bristol e Belfast. Em vez de tentar se manter relevante no setor de navegação, ele diversificou rapidamente para se tornar o principal magnata ferroviário dos Estados Unidos. Como vimos, no final da década de 1860, Vanderbilt estava expandindo sua rede de linhas para o oeste, chegando até Michigan e construindo estações de trem elaboradas em Nova York e em outros lugares para servir como pontos de conexão para as linhas. Ele realmente tinha rivais, especialmente Jay Gould, um indivíduo profundamente impopular com quem Vanderbilt acabou entrando em um longo conflito, o que levou ambos a se envolverem em manipulação de mercado em vários momentos. A presença empresarial de Vanderbilt nos Estados Unidos na década de 1860 era tamanha que sua posição sobre a questão da escravidão e a Guerra Civil Americana, que eclodiu após o ataque confederado a Fort Sumter em 12 de abril de 1861, tornou-se uma questão de interesse público. Como um empresário do Norte, cujos negócios estavam totalmente separados da atividade econômica do Sul, baseada na escravidão, Vanderbilt era um apoiador da causa da União. Ao mesmo tempo, Vanderbilt era uma figura dura, um homem que não confiava plenamente em ninguém e sempre colocava seus interesses comerciais acima dos interesses do país ou de qualquer causa. Portanto, o apoio que ele oferecia à causa da União era sempre parcialmente condicionado. No dia 17 de março de 1862, ele se encontrou com o presidente Abraham Lincoln e o secretário de guerra Edward Stanton na Casa Branca. Na época, a guerra no mar, que era muito menos desenvolvida em comparação com a guerra em terra, estava em um ponto delicado. Os confederados começaram a construir encouraçados como o Virgínia, que eram devastadores contra navios de madeira da União. Lincoln e Stanton queriam a ajuda do Comodoro para lutar na guerra no mar. Ele prontamente atendeu e entregou seu navio, o Vanderbilt, agora equipado com placas de aço para defesa, à União. Era um navio enorme que, segundo relatos, custou $1 milhão para ser construído, então isso foi um grande gasto para Vanderbilt. Por este e outros atos, Vanderbilt recebeu muitos elogios por ajudar o esforço de guerra da União e foi agraciado com uma medalha de ouro do Congresso em 1864. Porém, Vanderbilt não era totalmente altruísta aqui. Como monopolista, que às vezes entrava em conflito com o governo por causa de seus negócios, ajudar no esforço de guerra lhe rendeu o tipo de favor do governo que era inestimável nos anos após a guerra. O conflito lhe custou emocionalmente. Seu filho favorito, George Washington Vanderbilt, contraiu tuberculose durante a guerra, da qual logo faleceu. Vanderbilt pode ter se envolvido em atividades filantrópicas e sido um grande apoiador da causa da Guerra Civil, mas também houve muitas críticas à sua conduta. Um tema comum era que o Comodoro pagava poucos impostos e havia usado recursos do governo para acumular grande parte de sua riqueza. A questão foi descrita de forma sucinta em um artigo na revista The Atlantic, publicado alguns anos após sua morte. Aqui foi declarado que, abre aspas, as ferrovias têm em ações e títulos uma dívida de 4 bilhões e 600 milhões de dólares, mais do que o dobro da nossa dívida nacional de 2 bilhões e 220 milhões de dólares, e taxam o povo anualmente. 490 milhões de dólares,
1,5 vezes mais do que a receita do governo no ano passado, que foi de 274 milhões de dólares. Mais do que qualquer outra classe, os homens das ferrovias desenvolveram o país e testaram suas instituições. A evasão de quase todos os impostos pela Ferrovia Central de Nova York fez com que o povo do estado de Nova York arcasse com mais do que a sua justa parte do custo do governo. Mostra alguns métodos pelos quais os ricos deixam os pobres ainda mais pobres. De fato, os últimos anos de Vanderbilt foram vividos sob forte condenação pública. O período de 1873 a 1879 é conhecido como a Longa Depressão na história econômica da Europa e das Américas. A agitação social causada por isso atingiu seu auge em 1877, quando a Grande Greve Ferroviária ocorreu entre meados de julho e o início de setembro, envolvendo mais de 100 mil trabalhadores ferroviários por toda a costa leste e mais a oeste, em direção a Chicago, Cleveland e St. Louis. O Comodoro já estava morto há alguns meses quando a Grande Greve Ferroviária começou, mas não há dúvidas de que ele foi parcialmente responsável por isso. A principal reclamação dos grevistas era que estavam sendo obrigados a aceitar um terceiro corte salarial no espaço de um ano, mesmo enquanto Vanderbilt havia morrido como, supostamente, o homem mais rico da América. Cornelius Vanderbilt, o patriarca da dinastia, que subiu praticamente do nada trabalhando nas balsas do rio Hudson quando ainda era apenas uma criança. Para se tornar o magnata das ferrovias da América e, supostamente, o homem mais rico do país, morreu em 4 de janeiro de 1877, aos 82 anos de idade. Ao contrário das gerações posteriores da família, ele tomou a decisão de deixar a maior parte de sua fortuna e império empresarial para um herdeiro principal. Esse herdeiro era seu filho mais velho, William Henry Vanderbilt. Billy, como a família o chamava, nasceu em 1821, quando seu pai estava apenas começando a se estabelecer como um grande nome no setor de navegação da costa leste. O Comodoro era um pai dominador que insistiu em treinar William como seu sucessor de uma maneira muito rígida. Depois que terminou os estudos, ele foi trazido para trabalhar como escriturário, para aprender o negócio desde o início no escritório, quando a principal atividade dos Vanderbilt ainda eram barcos e balsas. Ele tinha uma relação difícil com o pai, que o menosprezava e questionava tanto sua inteligência quanto sua aptidão para sucedê-lo um dia. Essa situação mudou com o tempo, à medida que Billy gradualmente conquistou a confiança do Comodoro e demonstrou sua competência. No início da década de 1860, Cornélio começou a nomeá-lo para cargos mais altos, administrando várias das linhas ferroviárias que a família controlava. Em uma época em que as pessoas raramente chegavam aos 80 e tantos anos, o Comodoro provavelmente esperava que William o sucedesse em breve. No final das contas, como ele viveu até os 82 anos, Billy já tinha 55 anos quando assumiu os negócios da família. Ele herdou cerca de 95% da riqueza e do império de seu pai. O restante foi dividido entre seus irmãos. Eles podem ter se sentido prejudicados, mas a quantia de dinheiro envolvida fazia com que nenhum deles passasse necessidade de qualquer forma. Quando assumiu o lugar de seu pai no início de 1877, Billy Vanderbilt herdou cerca de 100 milhões de dólares em dinheiro e ativos empresariais. Essa foi a primeira vez em que se pode dizer que ele estava, sem dúvida, no comando do império empresarial, embora ele já viesse assumindo gradualmente os negócios do pai ao longo da década de 1870, à medida que o Comodoro envelhecia e sua saúde piorava. O primeiro ano de William no comando exclusivo dos negócios foi difícil, enquanto ele lidava com a questão da Grande Greve Ferroviária. Foi o primeiro de vários desastres de relações públicas com os quais ele teve que lidar. Questões subsequentes surgiriam mais tarde sobre uma entrevista que ele concedeu a um jornalista, na qual foi citado fora de contexto no Chicago Daily News.
para dar a impressão de que ele não ligava para o público ao lucrar com as ferrovias. Isso aconteceu em 1883. Um ano depois, ele acabou envolvido em uma polêmica em torno de um esquema de pirâmide no qual o ex-presidente dos Estados Unidos e herói da Guerra Civil, Ulysses S. Grant, também havia sido atraído sem saber. Apesar desses problemas, Billy presidiu um período de prosperidade sem precedentes para os negócios ferroviários dos Vanderbilt. No final da década de 1870 e início da década de 1880, quando os Estados Unidos saíram da longa depressão, uma nova era de crescimento econômico começou. No entanto, ele não deve ser visto como um homem dotado do mesmo tipo de perspicácia nos negócios que seu pai possuía. William herdou um vasto império ferroviário em uma época em que as pessoas estavam viajando cada vez mais pelos Estados Unidos. E centenas de milhares de europeus chegavam ao país todos os anos, muitos dos quais continuavam a viagem de trem depois de chegarem de barco às cidades portuárias. Ele seguiu o plano que o Comodoro havia traçado, expandindo o negócio ferroviário, continuando a monopolizar as rotas de Nova York para o oeste até os Grandes Lagos e no Nordeste, fazendo o dinheiro entrar. Quando ele morreu repentinamente de um derrame, aos 64 anos de idade, em 8 de dezembro de 1885. Estima-se que Billy Vanderbilt tenha expandido a riqueza da família para quase o dobro do que era quando assumiu o comando no lugar do pai, 9 anos antes. Assim como seu pai, Billy Vanderbilt tinha uma família grande, 9 filhos ao todo, 5 meninos e 4 meninas. Onde ele não seguiu o exemplo de seu pai foi na forma como dividiu seu vasto império empresarial e fortuna. Cornélio havia passado a grande maioria de sua herança para Billy, quase como se fosse uma sucessão real. Billy resolveu dividir tudo mais por igual. No entanto, havia herdeiros principais, como foi revelado quando seu testamento foi publicado em 1886, um ano após sua morte. Tanto era o interesse nos assuntos financeiros e familiares dos Vanderbilt na América naquela época. Talvez sem surpresa, dado o contexto da época, os 4 filhos sobreviventes de Billy, Cornélio Vanderbilt II, William Kissin, Frederico e George Washington, foram os que se saíram melhor. E eles foram nomeados executores do testamento junto com a viúva de Billy, Maria Luísa. As meninas receberam propriedades e bens significativos, mas menos do que os meninos, e não foram nomeadas executoras. Mesmo entre os filhos havia uma hierarquia. A passagem importante afirma: todo o restante, resíduo e remanescente de toda a propriedade e bens reais, pessoais e mistos, de toda descrição e onde quer que estejam localizados, dos quais eu possa ser proprietário ou possuidor, ou aos quais eu possa ter direito. No momento da minha morte, eu dou, transfiro e lego aos meus 2 filhos, Cornélio Vanderbilt e William K. Vanderbilt, em partes iguais, e aos seus herdeiros e cessionários para seu próprio uso para sempre. Assim, Billy optou por fazer de William Kissin e Cornélio Vanderbilt Sizondo, seus 2 filhos mais velhos sobreviventes, seus principais herdeiros, embora seus outros filhos também tenham se saído muito bem. Como filho mais velho, Cornélio Vanderbilt II assumiu como presidente e presidente do conselho das principais empresas dentro do Império Vanderbilt, depois que seu pai morreu de forma um tanto inesperada em dezembro de 1885. Cornélio recebeu cerca de 70 milhões de dólares do império da família. Ele ficou no comando pelos próximos 14 anos. Cornélio II era um gestor competente que havia sido o neto favorito de seu avô, o Comodoro, em parte porque ele era simplesmente mais velho do que muitos de seus irmãos e primos, e já estava com mais de 30 anos quando o velho Cornélio morreu. O patriarca da família também gostava da ética de trabalho de seu neto e xará, e as empresas Vanderbilt continuaram a prosperar e a acumular dinheiro sob a supervisão de Cornélio II. Havia um problema ao mesmo tempo.
O jovem Cornélio não conseguiu inovar, o que foi um problema durante um período em que empresas estavam sendo formadas por toda a América do Norte e Europa para produzir os primeiros automóveis. Assim que esse meio de transporte se tornasse acessível, ele reduziria a enorme dependência das pessoas dos trens para se locomoverem dentro do estado ou de uma cidade para outra. Ao não perceber isso e não se adaptar da maneira que o Comodoro certamente faria, seu neto plantou as sementes do declínio futuro. O interesse de Cornélio Segundas, no final das contas, estava voltado para outras áreas. Como veremos, ele foi um notável filantropo e também construiu muitas grandes mansões urbanas e propriedades rurais em Nova York e em outros lugares da costa leste. Cornelius Vanderbilt II sofreu um derrame em 1896, quando tinha apenas 52 anos de idade. Isso o levou a ter papel menor na administração das companhias ferroviárias e outros negócios. Depois ele morreu 3 anos depois, em 12 de setembro de 1899. Quando isso aconteceu, seu irmão mais novo, William Kissing Vanderbilt, o segundo maior beneficiário do testamento do pai deles, assumiu os negócios. Assim como seu irmão, William Kissam era um gestor competente, embora não muito imaginativo, do Império Ferroviário Vanderbilt. Ele havia recebido cerca de 55 milhões de dólares em 1885, quando o pai deles morreu, um pouco menos do que Cornelius. Seu verdadeiro interesse estava nas corridas de cavalos. No início da década de 1880, ele foi a força motriz por trás da construção do American Horse Exchange, na Broadway, em Manhattan. E ele foi um importante apoiador do desenvolvimento do hipódromo Sheepshead Bay, em Coney Island, em Nova Jersey, do qual foi presidente por um tempo. No final das contas, seu interesse por corridas de cavalos se tornou tão grande que marcou a primeira vez em que os Vanderbilt começaram a entregar a administração de seus interesses comerciais para pessoas de fora da família. Em 1903, ele efetivamente entregou a administração diária das companhias ferroviárias para um conselho de gestores contratados. E então, depois de se casar com sua segunda esposa, Anne Harriman Sands Rutherford, ele se mudou para a França, construiu um impressionante castelo lá e se dedicou totalmente às corridas de cavalos. Seus cavalos passaram a ganhar um grande número de títulos em importantes corridas na França entre sua mudança para lá e sua morte em 1920. Quando Cornelius II e William Kissam estavam no comando, o império empresarial dos Vanderbilt já se estendia além do setor de transporte. Além de investir em cavalos de corrida campeões, eles tinham participação em alguns dos hipódromos mais importantes, como o Pimlico Race Course em Baltimore, Maryland. A família atuou na mineração e metalurgia, tendo grande participação na Hudson Bay Mining and Smelting Company. A família também acabou entrando no ramo da hotelaria. Em 1912, o Hotel Vanderbilt foi inaugurado na Park Avenue, em Manhattan, e se tornou um local exclusivo para a alta sociedade de Nova York na década de 1920. De fato, tudo o que estava relacionado a viagens era uma área de interesse para os Vanderbilt. Isso incluía a Western Union Telegraph Company, que começou como uma empresa de envio de mensagens por telégrafo, tecnologia de ponta no século XIX, e que mais tarde se tornou líder mundial em transferências de dinheiro para viajantes. Os Vanderbilt foram uma das principais dinastias empresariais da Era Dourada nos Estados Unidos, junto com nomes como J.P. Morgan, que foram investidores iniciais quando a General Electric foi formada em 1892 em associação com Thomas Edison para impulsionar a eletrificação contínua dos Estados Unidos. As ovelhas negras da família, parcialmente deserdados por diferentes motivos, Cornélio Vanderbilt III e seu filho, Cornélio Vanderbilt IV, chegaram até atuar no desenvolvimento dos primeiros trechos do sistema de metrô de Nova York. No caso de Cornélio III, enquanto seu filho se tornou proprietário de um jornal.
Assim, o Império Vanderbilt, de uma forma ou de outra, incluía hotéis, cavalos, metalurgia, eletrificação, transporte urbano, mídia e telegrafia. Com o tempo, os Vanderbilt se tornaram quase tão conhecidos por suas casas suntuosas quanto por seus negócios. A mais famosa era a casa de Cornelius Vanderbilt II, em Midtown Manhattan. Ela foi construída em 1883 pelo neto do Comodoro, ocupando todo um quarteirão no lado oeste da Quinta Avenida, entre as ruas 57 e 58 Oeste. A enorme mansão tinha 6 andares de altura e também contava com um vasto porão, jardins e estábulos. Havia literalmente dezenas de cômodos na mansão, além de tudo, desde uma sala de fumo até uma galeria de arte. Sabe-se que foi a maior residência privada já construída em Midtown Manhattan. Não muito longe, entre as ruas 51 e 52, a mansão tripla dos Vanderbilt foi erguida no início da década de 1880 por Billy Vanderbilt. Era um edifício tão grandioso quanto o construído por seu filho a poucas ruas dali. No entanto, esta mansão em particular era dividida em 3 partes. Uma parte era usada pelo próprio William. As outras se tornaram as residências em Manhattan de suas filhas, Emily e Margaret. As casas de Nova York foram ofuscadas pela propriedade Biltmore, que George Washington Vanderbilt II mandou construir na Carolina do Norte. Este é um excelente exemplo da arquitetura da Era Dourada e permanece sob a posse da família Vanderbilt até hoje. Mais de 1.000 operários foram empregados para construí-la entre 1889 e 1895. A mansão The Breakers, em Newport, Rhode Island, foi construída por Cornelius Vanderbilt II, exatamente na mesma época em que as obras do Biltmore estavam em andamento. Esta residência de veraneio está atualmente no Registro Nacional de Lugares Históricos. Elm Court, perto de Stockbridge, Massachusetts, foi construída sob a direção de Emily Vanderbilt. É a maior casa em estilo shingle dos Estados Unidos, um estilo arquitetônico do final do século XIX e início do século XX, que buscava reviver a arquitetura colonial da Nova Inglaterra. Uma dúzia de outras mansões, Vanderbilt, como a Mansão Hyde Park e a Casa de Mármore, podem ser citadas como exemplos notáveis da arquitetura da Era Dourada, que hoje são monumentos nacionais ou locais históricos registrados nos Estados Unidos. Os Vanderbilt não gastaram toda a sua imensa fortuna apenas com eles mesmos. Essa época na história americana foi marcada por grandes magnatas que acreditavam em filantropia e usavam sua riqueza para beneficiar a sociedade. O contemporâneo de Vanderbilt, Andrew Carnegie, chegou a escrever um livro intitulado O Evangelho da Riqueza, no qual ele explicava como a riqueza deveria ser usada para o aprimoramento do mundo. Ele fundou o Carnegie Hall. J.P. Morgan criou a biblioteca Pierpont Morgan. Antes que qualquer um desses homens patrocinasse esses estabelecimentos, o Comodoro havia doado $1 milhão, uma quantia enorme na época, para financiar a fundação da Universidade Vanderbilt em Nashville, no Tennessee, em 1873. O local pode parecer peculiar, já que os Vanderbilt não tinham realmente nenhuma ligação com o Tennessee. Em vez disso, Vanderbilt escolheu um local no sul para uma instituição educacional que ajudaria a curar as feridas da Guerra Civil nos estados do sul. 13 anos depois disso, a neta do Comodoro, Emily Vanderbilt, que era casada com William Sloan, doou uma grande quantia de dinheiro para a criação do Hospital Sloan para mulheres no distrito de Washington Heights, em Manhattan. Numerosas instituições culturais de destaque na costa leste se beneficiaram do patrocínio dos Vanderbilt ao longo das décadas, especialmente a Galeria Vanderbilt na Sociedade Americana de Belas Artes, enquanto o Museu Vanderbilt foi fundado em Long Island. Depois, houve iniciativas filantrópicas que eram mais ecléticas. Em 1896,
Tendo recentemente concluído a construção da propriedade Biltmore, George Washington Vanderbilt fundou a Escola Florestal de Biltmore, na propriedade. A primeira escola dedicada exclusivamente à silvicultura nos Estados Unidos. Finalmente, o Madison Square Garden original foi desenvolvido inicialmente como um local para sediar eventos esportivos na cidade de Nova York, por William Kissam Vanderbilt, embora estivesse em uma parte diferente do centro de Manhattan do que o atual Madison Square Garden. Isso levanta uma pergunta simples. Exatamente quão ricos eram os Vanderbilts? As mansões urbanas e propriedades rurais que construíram valeriam sozinhas centenas de milhões de dólares hoje. Então, quanto dinheiro estava circulando na época em que essas casas estavam sendo construídas? Nas décadas de 1880 e 1890? Essa é uma pergunta difícil de responder. Diferente de hoje, ou de boa parte do século XX, quando há uma fascinação em catalogar constantemente a riqueza das pessoas mais ricas do mundo e listá-las em ordem sequencial. Não existiam realmente listas de ricos no século XIX, nem sequer havia declarações de imposto de qualquer tipo que permitissem aos governos ver exatamente quanto dinheiro e bens uma pessoa possuía. Mesmo assim, é razoavelmente claro que o Comodoro tinha cerca de 100 milhões de dólares em patrimônio quando morreu em 1877, o que equivale a bilhões de dólares nos dias de hoje. No entanto, esse não foi o auge da riqueza da família. Como ele deixou para trás um virtual monopólio das ferrovias no leste dos Estados Unidos ao morrer, e as ferrovias estavam em seu auge nos 30 anos seguintes, o dinheiro continuou a entrar nos cofres da família Vanderbilt. No auge da riqueza da família, por volta da década de 1890, os Vanderbilt certamente valiam 100 bilhões de dólares em valores atuais, e talvez até o dobro desse valor. O problema, porém, era que a riqueza da família estava sendo dividida e diluída. Cornélio e sua esposa Sofia tiveram 13 filhos, dos quais 12 chegaram à idade adulta. Esses também formaram famílias numerosas. William Vanderbilt, seu principal herdeiro, por exemplo, teve 9 filhos. Cornelius Vanderbilt II teve 7 filhos. Não é difícil perceber como a riqueza da família Vanderbilt foi diluída quando o Comodoro teve literalmente dezenas de netos e bisnetos. Não há exemplo melhor de como o crescimento da dinastia Vanderbilt nas gerações após a época de Cornélio diluiu a riqueza da família do que a história de Consuelo Vanderbilt. Ela era filha de William Kissing Vanderbilt e, portanto, bisneta do Comodoro. Consuelo nasceu em 1877 e acabou se tornando uma das chamadas, de forma um tanto pejorativa, princesas do dólar ou duquesas do dólar. Essas eram as filhas de empresários americanos ricos que se casaram com a aristocracia britânica no final do século XIX e início do século XX. Esse foi um período em que muitos dos principais duques e condes da Grã-Bretanha estavam atolados em dívidas após gerações de jogos de azar e gastos irresponsáveis. Para tirar suas famílias das dívidas, muitos desses duques e condes casaram seus herdeiros com as filhas de americanos ricos, que traziam consigo um dote financeiro muito grande. Isso aliviou a crise econômica da família aristocrática britânica em questão. No caso de Consuelo, ela se casou com Charles Spencer Churchill, o 9º duque de Marlborough e o responsável pelo palácio de Blenheim, a mais bela casa de campo aristocrática de toda a Inglaterra. Quando eles se casaram em 1895, Charles recebeu 2,5 milhões de dólares em ações ferroviárias, o equivalente a cerca de 100 milhões de dólares em valores atuais. Os Vanderbilt alcançaram posição na aristocracia britânica. O casamento livrou Marlborough, primo de Winston Churchill, das dificuldades financeiras. Mas foi uma união imensamente infeliz. Em 1906, o duque e a duquesa já estavam separados informalmente e se divorciaram oficialmente em 1921. A mãe de Consuelo, Alva, mais tarde admitiria que forçou Consuelo a se casar.
Foi um exemplo marcante de como milhões de dólares da fortuna da família foram desperdiçados na busca por status social. Neste caso, se alguém quiser entender como a fortuna da família Vanderbilt diminuiu tão rapidamente no século XX, basta olhar para o exemplo de Reginald Claypool Vanderbilt, ou Reggie, como era conhecido por amigos e familiares. Reggie era filho de Cornelius Vanderbilt II e, portanto, bisneto de Cornelius Vanderbilt, o patriarca da dinastia. Ele nasceu em 1880 e, como todos os membros da família Vanderbilt na época, não lhe faltava nada. Ao contrário de seu pai, tios e outros ancestrais, isso não despertou nele o desejo de manter os negócios da família e garantir que prosperassem. Reggie foi para a Universidade Yale. Ao contrário do que muitos pensam, ele realmente concluiu alguns de seus estudos lá, mas tentou seguir estudando em vários cursos, nem todos os quais concluiu. Sua vida se tornou bastante dissoluta nos anos 1900, quando ele estava na casa dos 20 anos. Ele adquiriu um gosto por álcool e jogos de azar, uma combinação perigosa para um homem com muito dinheiro. Isso não era nada fora do comum para a família naquela época. As corridas de cavalos já integravam os negócios da família na época. A diferença era que Reggie apostava nas corridas em vez de administrá-las de fato. Ele herdou milhões de dólares do pai, em parte porque outro irmão foi deserdado e um terceiro, Alfred, morreu no naufrágio do RMS Lusitânia em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial. Nessa época, Reggie já era alcoólatra e tinha uma vida pessoal muito conturbada. Ele se casou 2 vezes e ou perdeu seu dinheiro em jogos de azar, ou perdeu tudo em investimentos ruins e problemas conjugais. Ele morreu em 4 de setembro de 1925, com apenas 45 anos de idade, de cirrose hepática causada pelo alcoolismo. Nessa época, ele já havia desperdiçado milhões de dólares que herdara, o equivalente a várias centenas de milhões de dólares em valores atuais, embora alguns milhões tenham sido reservados para suas 2 filhas. A fortuna dos Vanderbilt não estava apenas sendo diluída entre as dezenas de descendentes de Cornelius Vanderbilt, mas muitos deles eram como Reggie e desperdiçavam enormes quantias de dinheiro. A dura realidade era que a economia americana e o mundo dos negócios estavam mudando, e aqueles que administravam o império empresarial dos Vanderbilt não estavam inovando da mesma forma que o Comodoro havia feito com tanto sucesso durante tantas décadas. Boa parte dos negócios da família ainda estava ligada à indústria ferroviária no início do século XX. Isso funcionava bem enquanto o transporte ferroviário era o principal meio de transporte de pessoas e mercadorias no país. Infelizmente, para os Vanderbilt, isso não ocorreu. Em 1908, o carro modelo T de Henry Ford foi lançado. A revolução do automóvel, da qual ele foi peça central, transformou as viagens. Quando o Comodoro morreu em 1877, se você quisesse viajar de Nova York para algum lugar como Cleveland ou Chicago, fazia isso de trem, talvez usando uma charrete puxada por cavalos para ir e voltar das estações ferroviárias. Meio século depois, essas viagens eram feitas na maioria das vezes em automóveis particulares. A aviação se desenvolvia e, com isso, mais mercadorias e passageiros eram transportados pelo ar ao longo do século. Em termos de carga, o verdadeiro concorrente foi o desenvolvimento dos grandes caminhões de carga a partir da década de 1920. À medida que esses caminhões passaram a ser amplamente utilizados, os trens perderam espaço como meio de transporte de mercadorias pelos Estados Unidos. Agora, as empresas podiam transportar produtos de porta a porta em caminhões, em vez de enviar mercadorias a uma estação de trem para que clientes retirassem em outra. Tudo isso foi um grande golpe para o Império Vanderbilt, que dependia fortemente dos investimentos na indústria ferroviária. Embora isso não signifique que os negócios da família tenham desmoronado ou algo parecido. Eles simplesmente começaram a declinar gradualmente. Tudo isso se manifestou de maneiras tangíveis.
Alguns membros da extensa dinastia Vanderbilt herdaram ações no negócio ferroviário. No entanto, essas não chegavam nem perto do tipo de enormes heranças que os filhos e netos do Comodoro haviam recebido. Após a Primeira Guerra Mundial e nas décadas seguintes, muitos bisnetos e trinetos do patriarca da família estavam herdando partes que decidiram vender para ter dinheiro para gastar. E, à medida que isso acontecia, a renda dos negócios começou a diminuir. O impacto combinado disso e o surgimento de novas formas de transporte resultou no colapso geral da riqueza dos Vanderbilt em meados do século XX. A New York Central Railway, a joia do império ferroviário de Cornelius Vanderbilt, passou de ser a segunda linha ferroviária mais importante do país a entrar em falência em 1970. Nessa época, membros distantes do clã Vanderbilt estavam sendo informados por seus pais que os fundos fiduciários dos quais as gerações anteriores da família haviam vivido eram coisa do passado. O declínio da riqueza da família talvez tenha sido melhor simbolizado pelo destino das grandes mansões Vanderbilt. Embora várias dessas propriedades ainda pertençam a descendentes distantes do Comodoro, muitas delas foram vendidas no século XX. Outras foram demolidas, especialmente a mansão de Cornelius Vanderbilt II em Nova York. Na década de 1920, com o valor dos imóveis em Manhattan disparando e arranha-céus surgindo por toda a cidade, os sucessores de Cornelius não conseguiam justificar manter o prédio como estava. Ela foi vendida em 1926 e demolida. Em seu lugar, foi construído o edifício Bergdorf Goodman, uma loja de departamentos, embora, ironicamente, tivesse praticamente a mesma altura da mansão Vanderbilt, com partes do prédio chegando apenas a 6 andares também. Em 1947, todas as principais mansões da família Vanderbilt, em Nova York, já haviam sido demolidas. A fortuna deles pode ter diminuído drasticamente no século XX, mas ainda havia membros da dinastia Vanderbilt que estampavam as páginas dos jornais nacionais e demonstravam seu próprio tino para os negócios. Gloria Vanderbilt foi o exemplo mais marcante. Ela era filha de Red Vanderbilt do seu segundo casamento. Gloria nasceu em fevereiro de 1924, um ano e meio antes de Red morrer. Embora ele tenha conseguido desperdiçar uma grande parte do dinheiro que herdou, ainda restaram vários milhões de dólares de um fundo fiduciário que foi dividido entre Gloria e sua meia-irmã mais velha, Kathleen. Kathleen tinha pouco mais de 20 anos quando o pai delas morreu. Como Gloria ainda era bebê quando Red morreu, a administração de sua herança até a maioridade virou uma questão. A mãe de Gloria e sua tia paterna disputaram a guarda de Gloria. A administração dos milhões de dólares deixados para Gloria e sua guarda se transformou em uma disputa legal muito pública e prolongada, que acabou nos tribunais na década de 1930. Para seu crédito, Gloria superou o circo que sua mãe e sua tia criaram quando ela era criança e conseguiu sucesso como artista, escritora e atriz. Ela deixou sua maior marca no mundo da moda e sua marca de roupas, especialmente a linha de jeans femininos, faturou centenas de milhões de dólares nas décadas de 1970 e 1980. À sua maneira, ela foi a empresária de maior sucesso por mérito próprio dentro da família Vanderbilt desde a época de Cornelius. Embora seu filho e netos tenham administrado bem os negócios da família e gerado muito dinheiro, basicamente gerenciavam empresas já criadas pelo Comodoro. Gloria realmente criou algo do zero, embora claramente herdar uma fortuna considerável na juventude tenha ajudado. Hoje em dia, pouco se ouve sobre os Vanderbilts. Isso não quer dizer que a família sumiu totalmente. Na verdade, a situação é que muitos dos ramos mais recentes da família tinham mais filhas do que filhos. À medida que essas mulheres se casaram e adotaram os sobrenomes dos maridos no século XX, o sobrenome Vanderbilt se tornou menos comum.
No entanto, existem muitos descendentes do Comodoro por aí e muitos deles são bem conhecidos. Dentre eles, o mais famoso é o apresentador da CNN, Anderson Cooper. Cooper é filho de Gloria Vanderbilt, do seu quarto casamento com Wyatt Emery Cooper, um escritor e ator com quem ela se casou em 1963. Portanto, Cooper é neto de Reggie Vanderbilt, bisneto de Cornelius Vanderbilt II, trineto de William Henry Vanderbilt e tetraneto do Comodoro. O ator Timothy Olyphant, que estrelou as séries de televisão Deadwood e Justified, é pentaneto de Cornelius Vanderbilt. O atual Duque de Marlborough, na nobreza britânica, Charles James Spencer Churchill, o 12º Duque, é bisneto de Consuelo Vanderbilt, que se casou com o 9º Duque no final do século XIX. Heidi Vanderbilt, que faleceu em 2021, foi uma atriz notável. James Vanderbilt é um roteirista que escreveu o roteiro do filme Zodíaco, de David Fincher, lançado em 2007. Tanto John Henry Hammond quanto seu filho, John Paul Hammond, tiveram carreiras notáveis como músicos. John Henry, por exemplo, trabalhou com Bob Dylan, Bruce Springsteen, Aretha Franklin e muitos outros nas décadas de 1950 e 1960. Ele era neto de Emily Vanderbilt Sloan, a grande patrona dos hospitais de Nova York e, portanto, trineto do Comodoro. O quadro é claro. Os Vanderbilt desempenham papéis de destaque na vida americana desde meados do século XX, embora muitas vezes com sobrenomes diferentes, como resultado de casamentos ao longo das gerações e, em geral, no mundo cultural, em vez de nos negócios. Escrevendo na própria época de Cornelius Vanderbilt, o autor e ensaísta americano Nathaniel Hawthorne afirmou: as famílias estão sempre ascendendo e declinando na América. Na época, quase não havia evidências disso. Mas, se Hawthorne estivesse escrevendo um século depois, ele não poderia ter escolhido um exemplo mais apropriado do que a família Vanderbilt. A história deles foi obscura por mais de um século, a de uma família muito modesta de colonos holandeses, no que originalmente era Nova Amsterdã e depois se tornou Nova York. A história deles só começou de fato com Cornelius Vanderbilt no início do século XIX. Um indivíduo trabalhador e inteligente, ele ascendeu no ramo de balsas ao redor de Manhattan e do rio Hudson na década de 1810 e fez sua primeira fortuna durante a Revolução dos Navios a Vapor, que se seguiu a partir da década de 1820. Na década de 1850, ele diversificou seus negócios à medida que o oeste americano se abria e os esforços começavam de fato para instalar dezenas de milhares de quilômetros de linhas férreas conectando o país. Quando ele morreu em 1877, os Vanderbilt já haviam se tornado a força dominante no setor ferroviário americano. Seu filho e seus netos continuaram seu trabalho, tornando-se monopolistas no setor ferroviário, da mesma forma que J. D. Rockefeller dominou a crescente indústria do petróleo. No entanto, a riqueza e o poder da família acabaram declinando tão rapidamente quanto foram criados, na primeira metade do século XX. Houve várias razões para isso. Em um certo nível, a riqueza da família simplesmente acabou sendo dividida entre várias gerações de famílias numerosas. Com o tempo, a propriedade da família foi dividida entre dezenas de pessoas. Mas havia outros fatores. Alguns dos principais herdeiros que herdaram grandes partes do Império Vanderbilt desperdiçaram tudo em jogos de azar e festas. Outros também gastaram, embora em empreendimentos infinitamente mais nobres, que incluíram a fundação de algumas das maiores instituições educacionais, culturais e médicas dos Estados Unidos. E por fim, o mercado simplesmente mudou. Cornelius Vanderbilt captou o espírito econômico de sua época duas vezes, quando lucrou primeiro com o advento dos navios a vapor e depois migrou para as ferrovias.
No final das contas, nenhum de seus descendentes foi tão bem sucedido em perceber que o negócio da família deveria entrar com força nos setores de transporte do século XX, ou seja, automóveis e caminhões, e mais tarde, navios de carga movidos a óleo e companhias aéreas. Na década de 1920, a família estava perdendo relevância de uma forma simbolizada pela demolição da mansão Vanderbilt em Manhattan em 1926. Enquanto as histórias de mulheres como Consuelo e Gloria Vanderbilt, suas infâncias e casamentos infelizes, demonstravam as armadilhas da riqueza. Por todas essas razões, embora ainda possa haver Vanderbilts que desempenham um papel importante na vida americana hoje, a família acabou ascendendo e caindo de forma bastante rápida em termos históricos relativos. O que você acha dos Vanderbilts? Você acha que a ascensão e queda rápida da família é um exemplo de como a grande riqueza pode corromper ao longo de várias gerações? O que nesse caso levou a uma perda frívola de dinheiro? Ou será que os Vanderbilts dividiram tanto sua riqueza que ela acabou se diluindo, ao mesmo tempo que a usavam em nobres iniciativas filantrópicas? Por favor, nos conte nos comentários. E por ora, muito obrigado por assistir.